para mim ficou muito claro, eu acho que para muita gente, o PVC fez uma coluna hoje que está muito claro, que o Paulo Souza deixa no ar de que o Diego Alves não vinha treinando e que na véspera do jogo ele já estava recuperado, o que ele não concordou, porque o pubis não se recupera de uma hora para outra, palavras dele. Eric. Oi, Kleber. Só para eu, talvez a minha dúvida seja uma dúvida do telespectador. Ele começou esse assunto por quê? Você lembra qual foi a pergunta feita a ele? Lembro. A pergunta eu vou trazer... óbvia é: por que o fulano não estava entre os relacionados e o Hugo ter sido titular? Deve ter sido nessa linha. Isso. Inclusive, eu vou trazer um bastidor. Essa pergunta foi encomendada por ele. Por ele quem? Por ele, Paulo Souza. Para um repórter que estava na coletiva. Ou seja, ele imaginou que talvez ninguém fosse tocar no nome do Diego Alves, porque não era dia de se falar de Diego Alves, em tese, né? O Flamengo ganhou, jogou bem, precisava de um tempo para respirar, provavelmente não se falaria de Diego Alves nessa coletiva. E ele sentiu a necessidade de falar exatamente isso que a gente ouviu. E ele ficou muito incomodado. Porque o Diego Alves se colocou à disposição para jogar nesse momento conturbado do Hugo, é isso? Então, aí é o ponto. Aí eu fiz a questão. O Paulo Souza, em 2 momentos, ele diz que o Diego se recuperou rapidamente de dores no pubis, quando ele mesmo disse, quando todo mundo sabe que dores no pubis não se recupera rapidamente. Ou, após uma reunião com o Bruno Spindel, ele apareceu em condições de jogar. Esse é o ponto que eu acho que mais importante daqui para frente para a gente discutir. Eu vou trazer as informações e vocês debatem. O Diego Alves, na reunião com o Bruno Spindel, que de fato aconteceu, não pediu para jogar. Não se colocou à disposição, inclusive o contrário. Ele falou: Bruno, eu não tenho a menor condição de entrar em campo por enquanto. As minhas dores no pubis, elas estão grandes ainda. Eu preciso me recuperar muito ainda para eu poder voltar a treinar. Tem 10 dias que eu não vou trabalhar no campo com todo mundo. Então, eu não tenho a menor condição de jogar. Aí você vai perguntar, mas por que ele foi se reunir com o Bruno Spindel para dizer que não tinha condição de jogar? Porque durante 2 dias, o ambiente do Flamengo levou ao Diego Alves a falar assim: cara, você tem que ir para o campo jogar, você tem que ir para o campo jogar. Mas quem está pedindo isso? A direção quer que você vá para o jogo. A direção quer que você vá para o jogo. Você está precisando jogar, você precisa treinar. E aí ele falou: então eu vou falar com a direção diretamente que eu não tenho condição de jogar. Bom, após a entrevista do Paulo Souza, uma bomba foi armada no Flamengo, porque não é verdade o que o Paulo Souza disse na coletiva. Assim, todas as informações que eu colhi vão pelo caminho de que o Diego não falou que tinha condição de jogar. Mas será que alguém não falou para o Paulo Souza? Isso é uma outra questão, porque a reunião foi entre 2 pessoas. Paulo Souza, Bruno Spindel e Diego Alves. Foi uma reunião entre 2 pessoas. Não havia uma terceira pessoa. Então, como isso chegou ao Paulo Souza? Por quem chegou? Por que chegou? E por que ele se manifestou desse jeito? É que é a questão. Bom, acabou agora, estou até apurando ainda, acabou agora uma reunião no Ninho do Urubu envolvendo Spindel, Diego Alves, Paulo Souza, e o Diego Alves levou o Diego Ribas, que é o capitão do time, para acompanhar o desenrolar da história. O que eu recebi, que na reunião, a informação de que ele pediu para jogar foi negada por todos os presentes, na cara do Paulo Souza, inclusive pelo médico, o Tanuri, que é o médico-chefe do Flamengo, e pelo próprio Spindel. O que eu soube é que o Flamengo vai se manifestar publicamente, negando o que o Paulo Souza falou. Nossa. Uau. O Flamengo? O Flamengo. O Bruno Spindel, como diretor executivo do Flamengo, institucionalmente vai ser o Flamengo nesse caso. E eu soube também que foi exigido do Paulo Souza uma retratação dele na próxima entrevista coletiva. Se ele vai fazer, eu não sei. Agora, que clima, hein? E telefone sem fio, né? Até chegar... Que clima, hein? Para um técnico chegar no vestiário e olhar para os jogadores. Pois é. Não, eu estou esperando agora alguém dizer assim, alguém nessa reunião, depois dessas informações do Eric, falou assim: ô Paulo, quem falou para você que o cara pediu para jogar? Porque, assim, ele não foi escalado, ele não foi relacionado. Ele não pediu para... Quem falou para o Paulo Souza que ele pediu para jogar? Ele sequer estava treinando, Kleber. Ele sequer estava treinando no campo. Foi publicado, foi veiculado, né? Que o Diego tinha pedido para jogar. Segunda-feira. Segunda-feira a gente... Paulo falou. Não. Só se soube disso pelo Paulo. Não. Vamos lá. Segunda-feira,
Segunda-feira eu cheguei na Eu achei redação, estranho. estava aqui na redação... Foi você, então, cara? Não foi que publiquei, não publiquei nada disso. Eu estou inteiramente com o que o Eric está dizendo. Não, saiu uma notícia de que ele tinha ido treinar no campo. O que é mentira, ele não treinou no Então, campo. perfeito. Mas na segunda-feira eu não li, mas a gente estava na redação e a gente estava comentando, o Rizek, eu, Miguel... Pula fora dessa, pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. Aí hein? surgiu na redação corredor press. O Diego pediu para jogar. Isso chegou pra gente aqui, mas chegou de orelhada. Eu tô perguntando se isso de foi orelhada. publicado... Na segunda-feira à noite, o Eric sabe com quem eu conversei, eu ouvi exatamente o que o Eric tem. O Diego disse que não tinha nenhuma condição de jogar. Então, eu ouvi as duas coisas na segunda-feira, só para... Circulou de fato. Mas isso aí é corredor press. Não tem informação concreta, né? Não tinha informação concreta que ele tivesse pedido para jogar. O Paulo Souza tinha que ter ficado... Se tem pergunta do Diego Alves na quarta-feira, o Paulo Souza resolve o problema assim. O Hugo é o titular porque o Santos está machucado, o Diego Alves ainda não tem condição de jogar. A informação do Eric é o ponto crucial. Exatamente. O Paulo Souza quis falar do Diego Alves na coletiva e não é segredo para ninguém que a relação E a não é gente boa. lembra que no domingo ele já tinha bancado o Hugo no jogo. O Hugo falhou no jogo contra o Ceará, naquele segundo gol e tal. Acabou o jogo na entrevista coletiva no Castelão, eu estava lá. Ele falou que o Hugo seguiria como goleiro do Flamengo no domingo, chamou o Hugo para conversar no Ninho do Urubu e bancou o Hugo. Ou seja, não havia a menor possibilidade do Diego jogar pela parte física, desculpa, Kleber, ou pela parte técnica. No caso, a escolha do Paulo. Paulo Souza armou uma confusão que não tinha razão. Era para ter 2 dias, 3 dias, 4 dias de paz. Sim, mas não tem um dia de paz. Não tem Cara. Fala, Kleber. Quando é que foi a conversa, que houve a conversa, Spindel, o Diego? Segundo o Paulo, depois do almoço, de segunda, se eu não me engano. O Segunda-feira. jogo foi terça. Terça, um dia antes, isso. Na E segunda. ainda tem uma cereja do bolo, que é uma expressão que já está muito marcada no time do Flamengo, que é um post do Diego Alves dizendo Isso é bom. que Deus perdoe essas pessoas ruins, lembrando do Adriano, quando o Adriano jogava no Flamengo, estava queixoso das críticas, entrou com a camisa com os dizeres que o Diego posta agora. Na verdade, Precisa Rizek... fazer muita força de imaginação para entender a quem Não, o porque Diego está se referindo. a cronologia é a seguinte, o Diego respondeu, esse já foi um post-resposta ao que o preparador de goleiros, com quem o Diego também tem péssimo relacionamento, português Paulo Grilo, que publicou mais cedo um post que a gente vai mostrar agora, que claramente é para o Diego Alves. Somos todos menos alguns. Todos os jogadores reunidos na beira do campo, comemorando a vitória sobre a Católica, a força da união. Somos todos menos alguns, que é uma bandeira da torcida do Flamengo, inclusive, essa frase. E aí, logo depois de ver esse post, o Diego Alves publicou esse aí. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Cara, assim tá impraticável a continuidade de Diego Alves no Flamengo. Ou do Paulo Souza, né? Eu não sei. Nesse caso agora, eu juro para vocês que o Bruno... Eu acho assim que vai ser determinante a forma como o Flamengo vai se comunicar agora. Porque se o Flamengo desmente o técnico dele publicamente, o que você faz com o técnico? A não ser que redige uma nota absolutamente perfeita. Porque o que eu tô sabendo, chegou outra informação boa aqui pra gente, que o Paulo Souza disse isso pro Paulo. Que o Paulo Souza na reunião teria dito o seguinte, que ele jamais quis dizer que o Hugo pediu para jogar na reunião pro Bruno Spindel, que ele não quis dizer isso na entrevista coletiva. Gente, ele pode dizer o que ele quiser. Todos nós aqui ouvimos a entrevista. Claro. Para mim ficou claro. Para mim ficou claro que o Diego Alves estava dando uma carteirada com a qual ele não concordava, porque aqui no Flamengo tem processo, e o processo é ninguém joga sem treinar. Ele falou isso. Fala, Kleber. Não, a minha dúvida. Agora, com essa justificativa, precisava ver de novo a entrevista, tá? Mas não é o caso. Assim, eu só estou meio assim, olhando para o céu e me perguntando da onde o Paulo Souza tirou que o Diego se colocou à disposição para jogar. Sim. Se ele inventou isso, é estranho mesmo. E só vejo um homem capaz de pacificar essa situação. Quando é que volta o goleiro Santos? Demora ainda um pouquinho. Pois é. Demora um pouquinho. Mas assim, o que eu acho que é importante agora é a gente ficar de olho na posição do Flamengo.